Assim é a vida. Temos esses que creem no futuro. Mas a proposta, para se pensar aqui, primeiramente, não é uma crença que foi estabelecida com a chegada do Espiritismo em 1857. Pelo contrário, desde que o mundo é mundo, desde que os primeiros seres humanos encarnaram aqui na Terra, há informações de que mesmo lá nas cavernas, os hieroglifos desenhados por aqueles homens rudimentares já traziam a ideia de algo divino, algo sobrenatural. Isso depois de estudos, estudos, estudos da arqueologia, da paleontologia, da linguística, para entender como se comunicavam aqueles seres lá do passado. Isso é ciência, não sou eu que estou falando, tá? Então, disse que, mesmo nas civilizações mais rudimentares, a ideia de um porvir estava presente, sempre esteve. Se nós pegarmos estatisticamente as civilizações que já passaram aí pela história do planeta Terra, né, as populações que já viveram no planeta Terra, nós não temos, aparentemente, se há uma notícia, eu peço até que vocês comentem aí e me corrijam, mas eu não tenho notícia de que tenha havido uma civilização majoritariamente ateia. Eu não tenho essa informação. Pode ser que tenha havido e eu realmente desconheça, mas o que eu tenho como impressão é que há, sim, um percentual de ateus em cada civilização. Hoje em dia, em cada cultura, em cada país, em cada... enfim. Mas não existe, segundo eu tenho informações, civilização majoritariamente ateia, ou seja, maior número de pessoas, ou uma esmagadora maioria de pessoas, que nunca acreditaram em nenhuma força sobrenatural, seja ela chamada Jesus, seja ela chamada Deus, Jeová, Alá, enfim, o que quer que se chame essa força superior, ou até mesmo outros nomes, mas sempre houve essa ideia de um futuro governado por essa força oculta totalmente superior a todos nós. Se assim a gente precisa fazer aquela pergunta: ou a grande maioria, a esmagadora maioria da humanidade é dotada de problemas mentais, ou existe um fundo de verdade muito grande nesta assunção de que existe uma vida após a perda do corpo físico. Em verdade, eu recebo muitas vezes essas perguntas quando estou fazendo esses estudos que faço hoje aqui com vocês, presencialmente em casas espíritas espalhadas aqui pelo estado do Rio de Janeiro, pela cidade do Rio de Janeiro, principalmente no local onde habito. E muitas vezes as pessoas me param e me perguntam, algumas vezes, né, muitas vezes talvez não seja o ideal, mas algumas vezes já me pararam e me perguntaram, mas Breno, e se você descobrir no futuro, depois que você perder o seu corpo físico, depois que você desencarnar, que não tem nada do outro lado? E se você tiver vivido uma vida totalmente dedicada, como se fosse o meu caso, né? Mas eles acham que é. Então, enfim, mas vamos imaginar. Vamos imaginar que você tenha vivido uma vida dedicada ao Evangelho, a difundir, inclusive, o Evangelho, que é o que você faz nessas casas espíritas, nas lives, a viver, tentar se esforçar ao máximo para viver em prol de uma causa maior, do próximo, prestar mais atenção naquele irmão que caminha ao nosso lado, tentar entender um mundo de espíritos desencarnados e no final das contas, você, ao fazer a passagem, você descobrir que tudo aquilo era mentira e que não existe nada, absolutamente nada, e que voltaremos ao pó. Essa é a pergunta que as pessoas me fazem às vezes. E para essa pergunta, eu costumo dar uma resposta que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês e gostaria que vocês também comentassem se faz algum sentido para vocês ou não. Normalmente, eu digo a essas pessoas o seguinte: olha, eu acho que a última coisa com a qual nós temos que nos preocupar é essa. O arrependimento ao chegarmos do outro lado da vida e descobrirmos que não existirá mais nada, que voltaremos ao pó. E as pessoas normalmente não entendem muito essa parte da resposta e querem um esclarecimento mais adiantado, porque elas dizem o seguinte: mas como assim? Você não ficará arrependido? Você não ficará pensando, puxa, quanto tempo de vida eu perdi pregando o bem para o próximo, abrindo mão de coisas materiais que poderiam me trazer mais conforto, abrindo mão de gozos terrenos, e agora não vou usufruir de nada, daquele paraíso prometido, ou daquela situação de harmonia no plano espiritual, daquela harmonia de consciência, harmonia mental, que nos é
falado sobre, na obra de André Luiz, por exemplo, se fala muito sobre isso, né? No recanto que nós conquistaremos no plano maior devido às nossas atitudes durante a encarnação. E